Boa noite, pessoal. Aqui eu vou dar continuidade ao estudo das barras comprimidas em aço. No vídeo passado a gente falou sobre flambagem local, viu uma questão das seções compactas, por que fazer uma seção compacta e tudo mais. E nesse vídeo eu quero fazer uma análise similar a respeito de instabilidade, só que falando de flambagem global, flambagem das barras. Então a formulação a gente já domina, o cálculo de Ki, aquela coisa toda. E o que eu quero falar aqui é conceitualmente como que a gente soluciona problemas reais em estruturas que envolvem barras comprimidas. Eu tenho aqui um galpão em estrutura de aço. Esse aqui é o desenho de eixos do meu galpão, ou seja, cada linha dessa daqui representa o eixo de uma barra, e eu vou utilizar esse desenho aqui para exportar para um programa de cálculo e fazer um dimensionamento. O que eu quero analisar aqui em particular são as treliças, pelo menos a princípio. Como eu falei com vocês, as treliças geralmente têm um banzo comprimido e um banzo tracionado, dependendo da direção das cargas. Então eu vou querer focar numa treliça dessa para poder observar o comportamento das barras comprimidas e ver como que a gente dimensionaria barras comprimidas no mundo real. Então se eu isolo um pórtico desse aqui, então esse pórtico é basicamente alguma coisa assim. Eu vou eliminar tudo que não seja a treliça aqui, deixar só uns toquinhos de pilar, e eu tenho aí. Aqui seriam meus pilares, teria algum tipo de continuidade, e aqui eu tenho a minha treliça. Então eu vou pegar essa treliça, com essa geometria, aplicar minhas cargas de cálculo e ver o que acontece com ela. Como nesse modelo aqui eu não vou estar muito interessado nos pilares, eu vou simular apenas esses toquinhos aqui e colocar os apoios logo ali embaixo, sem simular a altura total de cada pilar. Então eu tenho aqui minha estrutura no meu programa de cálculo, eu vou colocar os apoios aqui logo, e vou definir os perfis da seguinte maneira. Eu vou tentar fazer aqui uma treliça de cantoneiras. Então eu vou botar no banzo superior e no banzo inferior aquele sistema com duas cantoneiras, uma de costas para a outra. Os montantes e diagonais eu vou fazer com cantoneiras simples. Para o pilar eu utilizei um perfil H laminado qualquer, que eu não estou interessado nele no momento, e a minha treliça fica dessa maneira aí. Na visualização 3D fica assim. Dá para ver aqui as duas cantoneiras do banzo superior, as duas cantoneiras do banzo inferior e as cantoneiras que formam os montantes diagonais. Eu vou aplicar umas forças nodais aqui, simulando as cargas na cobertura, telha, vento e tudo mais. A estrutura está carregada e está pronta para a gente solucionar. A estrutura está solucionada, então vou pegar um diagrama aqui apenas em função do peso próprio da estrutura. E o diagrama de forças normais fica dessa maneira aí. Para essa direção de cargas, a gente vai ter a seguinte configuração. Esse banzo inferior está ficando tracionado, esse banzo superior está ficando comprimido. Era de se esperar, porque as cargas gravitacionais fazem essa flexão com a treliça, comprime em cima e traciona embaixo. Se eu pego a ação da sobrecarga, eu tenho isso daqui. A direção das cargas é a mesma, então quem está comprimido e quem está tracionado permanece, mas a magnitude muda bastante aqui, né? A sobrecarga que eu botei nesse exemplo aqui era maior do que o valor do peso próprio, então fica dessa maneira. Mas aqui a gente tem novamente a compressão em cima e a tração embaixo. E eu coloquei aqui também uma hipótese de vento. O vento inverte os esforços, o vento está para cima, fazendo sucção na cobertura. Então se eu colocar a ação de vento aqui, o que eu vou ver é que no banzo superior agora eu tenho tração e no banzo inferior agora eu passo a ter compressão. Então o que nos interessa num modelo desse tipo aqui? Vamos começar analisando uma barrinha bem simples. Vamos começar analisando um desses montantes aí quando ele está comprimido. Eu vou escolher estudar esse montante aqui, que tem uma compressão máxima de 20 kN em alguma hipótese de carga qualquer. Esse montante mede 1,23 m. 1232 mm. Então, como eu conheço o material, o perfil, o comprimento da barra, eu já conseguiria analisar a resistência desse meu perfil aí. Mas antes sequer de começar a analisar se ele resiste ou não aos esforços, eu vou verificar se esse perfil pode ser utilizado aí. Por quê? Além dessa formulação aí que existe para calcular a resistência da minha barra comprimida, qualquer barra sujeita a uma força de compressão tem que obedecer a seguinte condição. A esbeltez da barra tem que ser menor ou igual a 200. E essa esbeltez a gente já sabe calcular. A esbeltez global da barra é só pegar o comprimento dela e dividir pelo raio de giração. Como eu estou utilizando esse perfil aí, 44 por 4.8, essa cantoneira, eu vou ter que o meu raio de giração, que é dado pela raiz quadrada do momento de inércia sobre a área, vai valer o seguinte. Eu já vou usar o menor momento de inércia para obter o menor raio de giração. O menor momento de inércia, nesse caso, já é igual a 7,04 cm². Então 7,04 dividido pela área, que é 4,05, raiz quadrada disso. Esse é o meu raio de giração, 1,32 cm. Então se eu pego o comprimento da minha barra dividido pelo meu raio de giração, eu tenho a esbeltez dela. A minha barra mede 123 cm, aproximadamente. Então vou dividir isso aqui por 123 e vou inverter essa expressão. Então a minha esbeltez aqui deu 93,3. Então tá ok. A esbeltez dessa barra
ficou abaixo de 200, então posso utilizar essa barra como uma barra comprimida. Então, com a primeira parte solucionada, vamos progredir agora para calcular de fato a resistência dessa minha barra aí. Para começar, minha resistência plástica, que é igual a AG vezes FY, vai dar o seguinte: a área da barra é 4,05 cm² e o FY, como é o aço A36, vai ser 25 kN por centímetro quadrado. Isso aqui vai dar 101 kN. Bom, já começamos bem, né? Porque o nosso NCSD, a solicitante de cálculo, era 20 kN. Então, atuam sobre essa barra 20 kN de compressão. Pelo menos aí já não vai ocorrer o colapso logo de imediato. Então, a gente precisa agora calcular os valores de Q e de Q. Eu vou começar por Q, da flambagem local. Q vai ser igual a QS vezes QA. Esse perfil aí, como é uma cantoneira, ele só tem chapa tipo QS, ele não tem chapa tipo QA. Então, QA logo de cara dá 1. A chapa tipo QS vai ter o lambda limite dado pelo seguinte valor. Lambda limite 1 vai ser igual a 0,45 raiz de E sobre FY. Isso aqui vai dar igual a 12,7. E a esbeltez da minha aba da cantoneira, esbeltez da chapa, é B sobre T, que vai ser igual a 44 dividido por 4,8. Isso aqui vai dar uma chapa com esbeltez de 9,2. Então, a gente tem que, como a esbeltez da chapa é menor do que a esbeltez limite, QS vai valer 1. E como QA já era 1 também, então a gente tem que, para esse perfil aqui, o valor do coeficiente Q vai ser 1. Não tem penalização por conta de flambagem local. Ótimo, essa parte está resolvida. Vamos para o que interessa agora, que é o cálculo de Q. Para calcular Q, a gente precisa primeiro calcular lambda zero, que é igual a raiz de Q, AG, FY sobre NE. AG vezes FY a gente já tem, e Q também. Então, aqui em cima, a gente vai ficar com 101 kN. Falta calcular o valor de NE, aqui embaixo. NE, lembrando, é o valor de P crítico. E eu apresentei já alguns vídeos atrás como calcular o valor de P crítico para cantoneiras. Como a gente está dimensionando aqui um montante de uma treliça plana, a gente cai nesse caso aqui de cima. É 142, anexo E da norma, né? Para esse caso aqui em particular, a gente precisa conhecer o valor do momento de inércia da cantoneira na direção paralela à aba conectada. Como essa cantoneira tem as duas abas iguais, não interessa qual que é a aba conectada aqui para a gente. Então, eu preciso saber onde está o meu centroide para calcular o momento de inércia em relação a esse eixo aqui, que é paralelo à aba da cantoneira. Então, esse aqui eu vou chamar de eixo x1 e vou querer calcular o momento de inércia ix1. Só que, em vez de ficar calculando esse momento de inércia na mão, vou pegar direto aqui do AutoCAD. Marcado com X aí, eu tenho a posição do centroide dessa cantoneira e eu vou extrair agora os momentos de inércia. Deu aqui um momento de inércia em torno do eixo X, igual em torno do eixo Y, de 7,14. Eu estou de olho aqui no momento de inércia em torno desse eixo X global, não o momento de inércia principal, que seria esse valor aqui embaixo. Então, o momento de inércia no X global é 7,15 mais ou menos, centímetros a quarta. Ele, inclusive, já me deu aqui o raio de giração, que dá 1,34. Então, eu vou usar esse valor. Então, eu tenho que Rx1, que é o raio de giração, vai ser 1,34 centímetros. Eu extraí isso aqui do AutoCAD, mas poderia ter calculado aqui na mão o momento de inércia e tudo mais. Então, eu preciso calcular agora ali aquela razão, Lx1, que é o comprimento da cantoneira nesse caso, dividido por Rx1. Lx1 é 123 centímetros e Lx1 é 1,34. Isso aqui vai dar 91,8. Então, esse meu valor aqui, de Lx1 sobre Rx1, ele ficou acima de 80, como está previsto aqui. Como ele ficou acima de 80, eu vou ter que Kx1 vezes Lx1 vai ser igual a 32 vezes o raio de giração, mais 5 quartos do comprimento Lx1. Isso aqui vai dar 196,6. Então, ótimo, agora que eu já tenho Kx vezes Lx, eu posso calcular o valor da carga crítica, NEx, que vai ser igual a π ao quadrado é I sobre L ao quadrado. Esse L eu já vou botar aqui, que é 196,6. Isso aqui vai dar 36,5 kN. Então, esse aqui é o meu P crítico, que vai entrar na forma do lambda zero. Então, voltando aqui, eu tenho que lambda zero vai ser igual a raiz quadrada de 101 sobre 36,5. Esse meu lambda zero acaba dando 1,66. Ótimo, com o valor de lambda zero, eu consigo entrar na minha fórmula para encontrar o valor de Q. Como o lambda zero deu maior do que 1,5, eu estou no segundo regime. Nesse regime aqui, 0,87 lambda zero ao quadrado. Então, o Q vai dar 0,32. Então, agora a gente já consegue calcular a resistência dessa peça à compressão. NCRD, Q, AG, FY sobre γ1 vai dar 0,32, Q vale 1, vou omitir. AG vezes FY dá 101 kN, e aqui embaixo γ1 vale 1,1. Então, daqui a gente tira que NCRD é igual a 29,4 kN. Então, eu tenho aqui a resistência da minha peça, e eu já tinha aqui em cima a solicitação da minha peça,
que era esses 20 kN aqui. Então agora fica muito fácil comparar. Eu preciso garantir que NCRD seja maior ou igual a NCSD. NCRD deu 29,4 kN e NCSD deu 20 kN. Então, isso aqui está satisfeito e essa barra passa na verificação. A aprovação da barra, que em geral é útil calcular, é definido como a solicitação, 20, dividido pela resistência, 29,4. Isso aqui vai dar 68%. Ou seja, a gente está utilizando aí 68% da resistência dessa barra para resistir ao esforço que aparece nela. E se eu inspeciono aqui no meu programa de cálculo, eu vejo que dá mais ou menos isso mesmo. A aprovação da barra deu 65,03%. Está mais ou menos a mesma coisa. Mas voltando nessa formulação aqui, na nossa solução do problema, vejam só que interessante isso daqui. O nosso Q deu 0,32. Quer dizer que por conta da possibilidade de ocorrência da flambagem nessa peça, a gente jogou quase 70% da resistência plástica dela fora. Então essa é uma barra que estaria muito longe de plastificar quando ela flambasse. Esse é um valor de Q bem baixo, mas isso é comum para cantoneiras, são barrinhas realmente muito esbeltas. Então essa barra aí estaria verificada. Na verdade ela estaria até dimensionada, né? Porque eu escolhi uma seção transversal, eu encontrei os esforços internos nessa minha barra aí, e eu fiz a verificação de acordo com o critério de compressão. E como a barra passou nessa verificação, sucesso, eu posso utilizar essa barra, o dimensionamento estaria feito. Eu poderia até tentar trocar o perfil aqui, colocar o perfil um pouquinho mais leve e tal, mas me parece que esse aí é um perfil adequado para essa situação. A minha folga não ficou tão grande assim e tem montantes mais comprimidos do que esse daí. Eu não vou querer fazer uma treliça dessa colocando cada montante com um perfil diferente. Eu vou querer utilizar basicamente o mesmo perfil para todos os montantes, se possível também para todas as diagonais. Então beleza, esse meu perfil passou na verificação. Mas quem mais que aparece comprimido aí? Volta e meia pode aparecer uma diagonal comprimida, se prevalecer a carga de vento, mas a principal compressão aí está nos meus banzos. Então vamos ver, por exemplo, esse banzo superior aqui. Para esse banzo que eu marquei aí, o esforço normal vale 267 kN de compressão e quase 120 de tração. Então, dependendo das cargas, ele vai estar tracionado ou comprimido. A compressão máxima que aparece nele, isso é o que nos interessa, é quase 270 kN. A seção que eu escolhi para esse banzo aí são duas cantoneiras de 50 mm. E essas cantoneiras não vão aguentar esse esforço aí. Observando aqui os resultados do próprio programa, eu tenho que esse perfil está extrapolando em quase 3 vezes a resistência dele. A aprovação deu 264%, muito superior ao máximo de 100% que ela poderia dar. Então esse perfil aí está longe de passar, eu teria que mexer no meu dimensionamento para obter alguma coisa razoável. Mas o que vai me interessar aqui no momento não é nem esse perfil do banzo aí não, é essa diagonal aqui embaixo. Observem essas diagonais, elas estão marcadas em vermelho, indicando que elas não passam. E se eu coloco o mouse em cima, ele me diz que o problema é que a esbeltez é maior do que a esbeltez limite. Lembrem-se que a gente tem que respeitar aquele limite 200 para a esbeltez da nossa peça. Essa diagonal aqui está falhando, mas ela não está falhando por conta do limite de esbeltez. Ela está realmente extrapolando a resistência dela, 102%. Essa daqui, 125%, e esse valor vai aumentando conforme a gente se aproxima do apoio. Então a diagonal mais solicitada, essa daqui, está quase com o dobro da carga que ela suporta. Então o que é isso que a gente tem aqui no momento? A gente tem um chute inicial, né? Eu queria dimensionar essa treliça aí, eu escolhi uns perfis, eu mandei calcular, e eu cheguei nessa resposta aí. Claro que eu estou usando um programa de cálculo, mas como eu mostrei para vocês, o dimensionamento aqui fica muito próximo do que a gente obtém fazendo na mão. Isso é muito simples. Então nesse ponto aqui, eu encontrei algumas barras que não passam. E quando uma barra não passa, você pode se sentir tentado a trocar a seção transversal dela. E programas de cálculo desse tipo aqui, inclusive, acabam encorajando isso, né? Porque se você clica nesse perfil, por exemplo, aqui, que não passou por causa da esbeltez, ele mostra para você toda a série de cantoneiras e te fala, ó, esse aí não passou, mas esse aqui passaria. Então você fala, ah, bom, se esse aí passaria, eu vou botar esse aí e sigo adiante com a minha vida, com o perfil que passa. E realmente, em alguns casos, é exatamente isso que você quer. Você quer trocar sua seção transversal por alguma que passe nos esforços. Mas em alguns casos, não é isso que a gente vai fazer. Vou pegar, por exemplo, essa minha diagonal aqui, que está comprimida. O problema dela foi a questão da esbeltez. A questão do esforço nela provavelmente não era um problema, porque aqui no meio do vão, os esforços nessas peças são bem baixinhos. O esforço vai ser maior em montante diagonal perto dos apoios. De fato, se eu olho aqui o diagrama de forças normais, nessa diagonal, a compressão axial nela é de apenas 13 kN. É inferior à compressão que apareceu naquele nosso montante que passou na verificação lá. Então é possível que se eu solucionasse apenas a questão da esbeltez, eu conseguisse aqui de alguma forma utilizar esse perfil aí. E é justamente quando a gente faz esse tipo de raciocínio que começa a entrar a questão dos sistemas estruturais para barras comprimidas. Por exemplo aqui, o problema dessa minha barra é que ela tem esbeltez alta, acima de 200. Eu quero reduzir a esbeltez. Eu posso fazer isso de duas maneiras. A esbeltez é apenas comprimento sobre raio de giração.
Ou eu mexo no comprimento, ou eu mexo no raio de giração. Mexer no raio de giração quer dizer mexer na seção transversal. Pode ser necessário, mas não vai ser minha primeira tentativa nesse caso aqui. Mexer no comprimento, como que eu vou fazer isso? Bom, eu poderia modificar o comprimento dessa diagonal modificando a altura da minha treliça, né? Minha treliça aqui no meio acho que ela mede 1,5 m de altura, eu poderia começar a reduzir essa altura, mas se eu reduzo a altura da treliça, eu reduzo o comprimento de flambagem do meu diagonal, mas eu aumento em muito a força de compressão nos meus bandos. Então nem sempre essa é uma troca boa a se fazer. Uma troca interessante aqui seria o seguinte: reduzir o comprimento dessa diagonal, mas não da diagonal como um todo, não o comprimento da barra, e sim o comprimento de flambagem dessa diagonal. Então eu poderia fazer o seguinte: pegar aqui e criar uma nova barra ligando esse nó até o meio da minha diagonal. O que acontece aqui agora é o seguinte: eu dividi a minha diagonal em duas peças. Cada uma dessas barras aí vai ter o seu próprio comprimento de flambagem, vai ter sua própria verificação de esbeltez. Vou atribuir a essa diagonal secundária que eu coloquei aqui uma cantoneira qualquer. Vou rodar de novo esse modelo. Quando eu faço isso, a minha diagonalzinha ficou verde agora. Por que a minha diagonal ficou verde? Porque ela agora passa naquela verificação de esbeltez. A irmã dela aqui, a vizinha dela, continua não passando, porque tem um comprimento de flambagem muito grande. Como eu dividi o comprimento de flambagem dessa barra aqui no meio, ela agora passa na minha verificação. Então, conhecendo esse tipo de artifício, você pode começar a pensar o seguinte: o que vai ser mais econômico para mim? Trocar a seção transversal dessa diagonal ou colocar essa diagonal secundária aí, reduzindo o comprimento de flambagem? Ou talvez até mesmo mexer na altura da minha tesoura. Todas essas aí são possibilidades. Então, por isso que o dimensionamento é um problema muito em aberto. Você tem inúmeras possibilidades de como atuar para solucionar seu problema. Então, o que é útil é você conhecer os desafios e os artifícios para saber para onde você pode ir para resolver um problema que aparece. Porque se você vê apenas o dimensionamento como a aplicação de uma formulação, você chega no final daquela verificação ali, passa ou não passa, você não sabe o que fazer depois. Passou? Ótimo, vou usar essa daqui. Não passou? Tenta a próxima, mais pesada. Não passou? Tenta a próxima, mais pesada. E às vezes você vai ficar nessa daí, de escolher um perfil mais e mais pesado, e vai acabar com uma solução muito ruim, muito antieconômica, porque você fez a verificação corretamente, mas você não fez um lançamento estrutural bom. Não fez um lançamento interessante, um lançamento econômico e eficiente. Então, eu vou apresentar alguns artifícios aqui para vocês e alguns riscos associados a esses artifícios. Esse aqui, por exemplo, nesse caso, não funciona muito bem. Na verdade, ele não funciona de forma alguma. O que eu fiz aqui, a barrinha ficou verde, parece que eu obtive grande sucesso, mas isso aqui é uma armadilha. O que eu fiz aqui foi apenas enganar o programa. O problema que existia antes do limite de esbeltez continua existindo. O programa apenas não enxerga mais esse problema. Por quê? Eu tinha essa diagonal aqui. Ela media 30 centímetros. Eu fui e coloquei uma diagonal secundária aqui no meio dela, reduzindo o comprimento dela. De fato, eu fiz isso. Então, se essa peça agora quiser flambar, ela não vai mais poder flambar com esse comprimento de 30 centímetros de flambagem. Ela vai ter que flambar agora em 15 e em 15. Então, eu reduzi o comprimento de flambagem dela ao meio. Só que eu só fiz isso nesse plano que você está olhando aqui. Se eu olho para esse plano aqui, a minha barra continua flambando com uns 30 centímetros. Então, se eu pego essa barra aqui e coloco uma diagonal secundária nela, nesse plano eu resolvi. Nesse outro plano aqui, ela continua flambando como se essa diagonal secundária nem existisse. Ela não faz diferença nenhuma para o comportamento fora do plano. Então, aquilo que eu falei para vocês lá atrás, na aula de flambagem. Quando a gente pensa em flambagem, a gente tem que pensar em todas as possibilidades, todos os modos de flambagem. Nesse caso aqui são basicamente dois modos, um nesse plano e um nesse outro plano aqui. Então, nesse plano, parece que eu dividi o comprimento de flambagem no meio, e de fato eu dividi. Só que nesse plano aqui, a barra que eu coloquei não afeta em nada o comprimento de flambagem. Eu continuo conseguindo flambar essa barra para fora do plano. Então, quando eu fosse calcular o índice de esbeltez dessa minha diagonal principal aqui, eu teria que, nesse plano, utilizar um LB de 15 centímetros e, nesse plano, utilizar um LB de 30 centímetros. Dessa maneira, o meu comprimento de flambagem fora do plano da treliça ia continuar excedendo 200. O meu lambda ia continuar excedendo 200, melhor dizendo. Então, nesse caso, minha peça não ia passar. Então, esse programa aqui, em particular, tem essa deficiência curiosa aí. Quando você tem uma barra, ele pressupõe que o comprimento de flambagem da sua barra é exatamente o comprimento da sua barra. É possível corrigir isso aqui nesse programa, só por curiosidade, você vem aqui e diz que o comprimento de flambagem dessa barra naquele plano lá, o comprimento de flambagem no plano XY vai ser 2 vezes o comprimento da barra. Eu faço essa correção aqui, mando verificar novamente, e olha lá, ele me mostra que de fato a barra não passa na esbeltez. Por quê? Em um plano a esbeltez está ok, no outro plano a esbeltez não está ok. Então, conheçam o artifício e conheçam as consequências desse artifício. Conheçam o que vocês estão solucionando e que vocês estão mascarando, que é muito perigoso quando você utiliza um programa desse daqui. E como eu mostrei para vocês, o comprimento de flambagem é crucial para a determinação do Ki.
Se você erra o comprimento de flambagem, você erra o valor de Ki, e Ki é quem está mandando na resistência. Então, novamente, isso aqui é mais um daqueles avisos, né, de como é perigoso você utilizar um programa desse daqui, sem saber exatamente o que está acontecendo, como que ele funciona. Então, vejam lá que problema desafiador, né? Eu tenho aqui uma ideia inicial que eu tive de treliça, lancei essa treliça, algumas barras passaram, outras não, e eu tenho agora que resolver ponto a ponto os problemas aqui. Claro que se você tivesse alguma experiência ou tivesse feito alguma conta de pré-dimensionamento, você talvez não tivesse se deparado com uma situação tão ruim assim, né, na sua primeira conta. Talvez já tivesse chegado mais ou menos na solução logo de cara. Por exemplo, para esses esforços que aparecem aqui, me parece que o mais eficiente seria utilizar perfis I laminados para os banzos dessa treliça aí. Então eu vou fazer essa modificação. Como o cantoneiro estava muito longe de passar, eu vou utilizar perfil I. Peguei o perfil mais leve da série laminada, só para ver como é que ele se sai. Faço a verificação. Ainda não passou, mas agora está bem mais perto de passar, né? Apenas 15% além da resistência dele. Além disso, ele está com o aço errado, então vou ter que corrigir isso daqui. Beleza, agora ele está com o aço correto, continuando passando, 115%. Se eu clico aqui nele, ele me sugere alguns perfis que podem passar. E o próximo perfil, W200 por 15, também já passa. Mas eu vou escolher esse aqui, W150 por 18, que apesar de ser um pouco mais pesado, é um pouco mais baixo. Vamos com ele. Rodo novamente meu modelo. E tá lá, está me dizendo agora que os bandos estão passando. O coeficiente de aproveitamento aqui está de 67%. Acho que esse aqui é o pior caso. Aqui embaixo é 41%. 67 mais ou menos o pior. Então, um aproveitamento aí de 70% do nosso perfil. Só que agora você já está esperto, você já está pensando, peraí, então o programa está vendo esse banzo superior como sendo uma série de barrinhas curtas? Ou seja, ele está verificando a esbeltez desse banzo como sendo a esbeltez dessa barrinha aqui. Mas esse montante e essa diagonal, que interceptam esse banzo aqui, esses montantes diagonais não constituem um travamento para esse banzo para fora do plano. Então, se esse aqui é meu banzo superior, está inclinado assim, o fato de que eu coloquei aqui um montante ou uma diagonal não reduz o comprimento de flambagem desse banzo para fora desse plano. Então, a gente tem que ter muito cuidado aqui novamente. Como que eu estou verificando a resistência desse meu perfil aí comprimido? Qual que é o comprimento de flambagem que eu estou utilizando nesse caso aí? Isso precisa ser determinado. Mas nesse caso aqui em particular, para esse banzo superior, olhar só para esse plano não conta a história toda. Por quê? Se a gente volta aqui no lançamento da estrutura, eu sei que nesse galpão eu teria outros pórticos, então eu teria um pórtico aqui afastado. E ligando esses dois pórticos, eu teria as minhas terças. A terça é um elemento que vem aqui, conecta um pórtico ao outro, e sobre as terças é que são apoiadas as telhas. Então eu teria aqui uma série de terças distribuídas dessa maneira aqui, nos nós da minha treliça. Desenho apenas metade, mas na outra metade do telhado também teria. Então, de fato, essa barra rosa aqui, que é o meu banzo superior, no plano da treliça, ela é travada pelos montantes e pelas diagonais. Agora, fora do plano da treliça, se eu olho aqui por cima, esse meu banzo superior, ele é travado ainda, só que agora é pelas terças. Então, esse banzo superior meu, no plano da treliça, ele é travado pelas diagonais e pelos montantes. No outro plano, ele é travado pelas terças. Então, o comprimento de flambagem de uma peça dessa daqui poderia ser considerado realmente essa distância de montante a montante. Talvez seja uma consideração razoável se fazer essa daí. Essas conversas de comprimento de flambagem são todos um tipo de aproximação do fenômeno real. Então nada aqui vai ter uma resposta precisamente correta. Ah, o comprimento de flambagem é esse daqui, porque isso é uma aproximação. Essas extremidades, por exemplo, elas seriam rótula a rótula ou engaste a engaste para você calcular o seu comprimento de flambagem, para calcular o K, que modifica o comprimento de flambagem, né? Não sei, não é nenhuma coisa nem outra. Por outro lado, a terça também não trava lá tão bem travada assim, porque tem que comunicar com outra tesoura que também pode flambar. Então, assim, nada disso daí é um negócio muito preto no branco, muito simples de entender. Tem uma complexidade enorme envolvida no estudo da instabilidade de perfis de aço. Então, o que eu estou fazendo aqui, essa apresentação que eu estou fazendo, está apenas arranhando a superfície desse problema. E ainda assim, a gente já vê uma série de complicações. Por exemplo, beleza, o meu banzo superior está travado no plano pelo diagonal e montante e fora do plano pelas terças. Mas e meu banzo inferior? Esse azul aqui. No plano, ele está travado da mesma maneira. Diagonais e montantes. E fora do plano? Não tem ninguém travando ele. Ou seja, esse meu banzo inferior aí, se ele fosse flambar, ele ia flambar com o comprimento todo da tesoura. Esse comprimento aqui é de 25 metros nesse problema aqui em particular. Então, o comprimento de flambagem desse meu banzo aqui, inferior, seria 25 metros. Então, eu vou demonstrar isso forçando o comprimento de flambagem desse banzo inferior como sendo igual a 25 metros. No plano XZ da seção transversal, o comprimento de flambagem é realmente o comprimento
da barrinha aqui, entre montantes, então não vou mexer nisso daí. Mas no plano XY, perpendicular ao plano da minha treliça, o comprimento de flambagem são aqueles 25 metros. Coloquei aqui. Agora eu vou mandar ele verificar. O que ele vai me dizer? Ocorreu um erro. A esbiotese é maior que a esbiotese limite. Tudo bem? Vamos tentar trocar o perfil. Vamos verificar a série inteira. Ele verifica a série aqui. E olha o que ele encontra. Ele encontra esse perfil aqui, mais leve, 360 por 32,9. Vamos verificar de novo a estrutura. Vamos recalcular com esse novo perfil. Calculou aqui, esse aqui passou. Então a gente teve que usar aqui um perfil com mais de 30 kg por metro para passar nessa solicitação aqui. Isso não é nem um pouco eficiente. Isso é extremamente ineficiente. O perfil que a gente está utilizando em cima tem metade do peso, tem 18 kg por metro. Esse aqui tem 32. Então, o fato de que você sabe fazer uma verificação de uma barra comprimida, ver se a NCRD é menor ou igual a NCSD, é só o começo da história. Com isso em mãos, você tem que tomar boas decisões a respeito de escolha de perfil. Aqui, por exemplo, o que é comum a gente fazer? Em vez de você dimensionar um banzo desse aqui destravado ao longo de 25 metros, você faz o uso de alguns travamentos. Travamento é o que há em estruturas de aço. Se você não sabe fazer travamento, você não vai nunca conseguir fazer um projeto eficiente. Se você não sabe o que precisa ser travado e onde que você pode travar. Nesse caso aqui, o que eu posso fazer é o seguinte. Eu sei que esse meu banzo está com 25 metros livres, não quero que isso aconteça. Então eu vou pegar e vou lançar uma pecinha que vai daqui, desse nó inferior do banzo, até a minha terça. Então você vai ver essa barrinha vermelha aí, ó. O que essa barrinha vermelha está fazendo? Ela está conectando o banzo inferior à terça, de forma que, se o banzo inferior tentar flambar para fora do plano ali, ele vai se escorar na terça, e a terça vai segurar. Eu vou repetir esse travamento em alguns outros pontos. Eu não preciso ficar travando isso daí em todos os meus montantes. Basta que eu reduza, por exemplo, esse comprimento de flambagem aqui, talvez em 3 ou em 4, e eu já consigo resolver o problema. Então, essa mesma solução que eu utilizei aqui, eu vou utilizar do lado de lá. Eu vou ter essa barra aqui também, travada dessa maneira. Então, agora, eu tenho aí em vermelho um esquema de travamentos que serve para reduzir o comprimento de flambagem do meu banzo. Eu nem vou colocar esses travamentos aqui no meu modelo, que o meu modelo é plano por enquanto. Mas eu já vou colocar o comprimento de flambagem que seria efetivo quando esses travamentos existem. E para esses travamentos que eu coloquei aqui, o comprimento de flambagem está dando 5,40 metros. Faço a verificação. Meu perfil está muito subaproveitado agora que eu revisei o comprimento de flambagem. Observem o que eu consegui fazer. Eu consegui utilizar agora para o meu banzo inferior o perfil W150 por 13, que pesa 13 kg por metro de comprimento. Antes eu estava utilizando um perfil 3 vezes mais pesado que isso, né? Quase 3 vezes. Pesava tipo 32, alguma coisa assim. E qual que foi minha contrapartida? Eu tive que utilizar esses travamentos aqui. Então, no total, para essa treliça aqui, eu vou utilizar 3 travamentos, da maneira que eu coloquei. Cada travamento desse aqui vai ser uma cantoneirazinha. O esforço nele nem aparece no modelo de cálculo direito. Então, para um travamento desse aqui, eu posso, por exemplo, utilizar um mesmo perfil dessa diagonal aqui. E esse perfil aqui pesa 3 kg por metro. Os travamentos para uma treliça dessa daqui estão totalizando 5,5 metros, vamos dizer assim. Então, no total aqui, eu adicionei 15 kg mais ou menos da estrutura em travamentos para reduzir a seção do meu banzo inferior. Então vamos ver como é que isso fica na conta. Eu estava antes com um perfil que pesava 33 kg por metro. Eu tenho 25 metros aí. Esse perfil pesava 825. Eu tenho agora um perfil que pesa 13 kg por metro. Então eu tenho 13 vezes 25, 325 kg é o que esse banzo inferior pesa. Mas além disso, eu tenho que somar também os 15 kg do meu travamento. 340. Nem se compara, né? Olha a economia que você faz se você travar direito sua estrutura. Essa solução da esquerda aí, com aquele banzo inferior gigantesco, não é nem um negócio execuível. Você manda um negócio desse para o canteiro, para o seu cliente, ele devolve. Fala, isso não existe. Realmente não existe, porque você fez um projeto ruim. Então, saber verificar NCSD, NCRD é apenas o começo da história. Dimensionar um negócio realmente eficiente para o esforço de compressão é um negócio muito desafiador. Então é isso aí que eu queria dizer nesse vídeo. Era apenas uma breve palhinha, vamos dizer assim, do que é a gente fazer um projeto estrutural, fazer um dimensionamento. E talvez vocês se lembrem de um tópico da norma de aço, NBR 8800, que fala a respeito justamente de estabilidade global. Antigamente, o que a gente tinha em mãos era basicamente essa questão de mexer com o comprimento de flambagem, ver o que dá para ver se o nosso perfil passa ou o nosso perfil não passa. Mas o que a norma pede hoje é que você faça algum tipo de análise de segunda ordem com a estrutura, já com as barras numa posição deformada de alguma maneira, para que você possa verificar a questão da estabilidade sem ter que ficar utilizando essa série de aproximações de comprimento de flambagem.
Esse aqui não é o foco dessa série de vídeos, eu não estou aqui para falar sobre análise de segunda ordem, esse tipo de não linearidade global assim, mas eu queria chamar um pouco de atenção para isso, porque nesse vídeo aqui eu falei muito sobre o comprimento de flambagem, e alguém pode ter visto e pensado, pô, esse negócio de comprimento de flambagem não é um pouco antiquado, não já teria que ter feito todo mundo com K igual a 1 e aquela coisa toda da análise de segunda ordem? Sim, uma possibilidade. A sofisticação da sua análise está sob a sua responsabilidade e vai ser em parte função das ferramentas que você tem para utilizar. Então o objetivo aqui era só mostrar um pouquinho da complexidade que existe no dimensionamento de barras comprimidas, que vai muito além da determinação de NCSD e NCRD.